Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de afirmações, tá? Ontem a gente viu um pouquinho do silêncio, como é importante para iniciar o dia, e hoje a gente vai ver um pouquinho de afirmações, tá? Que é a segunda, né? Segunda parte aí das 6 leis, segunda lei, no caso, das 6 leis do milagre da manhã, das 6 regras, tá? E ele começa assim: é a repetição das afirmações que leva à crença. Quando essa crença vira uma convicção profunda, tudo começa a acontecer. Você vai ser um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. Para conseguir isso, é preciso fazer uma afirmação que funcione. Florence Shin. Gente, olha só essa que frase forte, né? Olha só que frase forte essa. Quando eu estava fazendo esse estudo ontem, eu vi essa frase e eu disse, caramba, tudo que a gente vem estudando, né? Fala um pouquinho disso, né? Que a gente tem que gravar, né? E que acreditar, botar na nossa cabeça que nós somos capazes, né? E quando a gente começa a repetir que nós somos um sucesso, né? A gente acaba ficando, nosso cérebro acaba entendendo essa mensagem e a gente acaba se tornando um sucesso. Eu sou o maior, Muhammad Ali. Afirmou essas 3 palavras repetidamente até se transformar nelas. Acredito que todas aqui já ouviram falar em Muhammad Ali, né? Ou não? Já ouviram falar nele? Eu não, Renato, não vou mentir. Também não estou me recordando, não. Muhammad Ali, ele é simplesmente um dos maiores lutadores de boxe do mundo, tá? Faz anos aí que ninguém derrota ele. Um cara que simplesmente se tornou, vamos colocar, quase imbatível no boxe, tá? E a história de vida dele é muito bonita. Eu aconselho até depois vocês darem uma olhada. Um cara muito pobre que simplesmente estourou na vida. E ele disse que o que fez ele ganhar as lutas, fez ele ter sucesso, além da determinação dele, foi as afirmações que ele falava. Ele botou no subconsciente dele que ele era o maior e que ele era o melhor. E ele repetiu tanto essa mensagem, tanto, que ele acabou se transformando realmente no melhor. Tá? As afirmações são uma das ferramentas mais eficazes para se transformar depressa na pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja. Elas permitem criar e desenvolver a mentalidade, pensamentos, crença, foco, necessária para melhorar qualquer área de vida. Não é coincidência que algumas das pessoas mais bem-sucedidas da sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Suzy Orman, Muhammad Ali, Oprah e tantos outros, tenham expressado abertamente a crença de que o pensamento positivo e o uso de afirmações ajudaram em suas jornadas rumo ao sucesso e à riqueza. Todas essas pessoas usaram muito afirmações, tá? Usaram muito afirmações para que pudessem ajudá-los a mudar de vida, tá? Talvez você não saiba, mas ter um diálogo interno constante não é só para os loucos. Cada um de nós tem um diálogo que acontece na cabeça de forma quase ininterrupta. A maior parte dele é o inconsciente. É inconsciente, isto é, não escolhemos os temas dessa conversa e permitimos que as experiências passadas, boas e más, se repitam para sempre em nossa cabeça. Isso não só é perfeitamente normal, como é um dos processos mais importantes a serem aprendidos e dominados por nós. No entanto, pouquíssimas pessoas assumem a responsabilidade de escolher pensar de modo positivo e proativo, acrescentando valor à vida. Recentemente, li em uma estatística
segundo a qual 80% das mulheres têm pensamento autodepreciativos em relação à imagem corporal, desempenho no trabalho, opinião dos outros sobre elas, ao longo do dia. Tenho certeza de que os homens também fazem isso, mas provavelmente em escala menor. Olha só isso aqui. 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos. Olha só. Incrível, né? O seu diálogo interno influencia em muito o seu nível de sucesso em todos os aspectos da vida. Confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamentos. Suas afirmações trabalham a seu favor ou contra você, dependendo de como elas são utilizadas. Se não criar e escolher suas afirmações com consciência, você estará suscetível a repetir e reviver os medos, as inseguranças e as limitações do passado. E é por isso que é importante você ter consciência de como criar suas afirmações, para que não tenha efeito contrário. Tá? Para que não tenha efeito contrário. E isso é muito importante. Tá? Por isso que nesse estudo de hoje ele vai explicar passo a passo para você ter a consciência correta para criar suas afirmações e possa te ajudar. Tá? Por outro lado, quando você cria e escreve suas afirmações para se alinhar com o que deseja conquistar e quem você precisa ser para realizar seus sonhos, e se compromete a repeti-las todos os dias, de preferência em voz alta, elas deixam uma impressão no subconsciente de modo imediato. Suas afirmações vão transformar seu modo de pensar e sentir, a fim de que você consiga superar suas crenças e comportamentos limitantes e substituí-los por aqueles que você precisa para ter sucesso. Olha só. Vocês alguma vez já fizeram alguma afirmação para vocês? Algumas afirmações prontas que você repetissem diariamente, não? Diariamente não, mas eu sempre procuro falar coisas positivas, né? Diariamente, a gente às vezes dá uma escapada de não fazer sempre, né? Mas a gente procura aí fazer o possível. Ou então o oposto, né? Às vezes a gente fala alguma coisa negativa e já tenta imediatamente se corrigir, né? Exato. É verdade. É verdade. Principalmente depois do estudo. Vamos lá. Deusiane, quer falar alguma coisa, Deusiane? A gente tenta, né? Como as meninas falaram aí. Às vezes eu já me deparei com situação que às vezes você vê que tem condição de dar certo, aí todo mundo diz, não, porque isso é besteira, não sei o que lá. Eu vou na frente do espelho e digo assim, você vai conseguir com ou sem eles. Aí sai, de vez em quando eu faço essas loucurinhas. Algumas afirmações mudaram minha vida. Agora ele vai falar um pouquinho da vida dele, como mudou, tá? Meu primeiro contato real com o poder das afirmações aconteceu quando eu morava com um dos meus amigos mais bem-sucedidos, Matt Ricord. Quase todo dia eu ouvia Matt no chuveiro do quarto dele, pensando que ele estava me chamando, ou me aproximava da porta do quarto e descobria que ele gritava frases como: olha só, eu estou no controle do meu destino, mereço ser um sucesso, estou comprometido a fazer tudo o que eu preciso hoje para alcançar meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos. Olha só a afirmação desse Matt Ricord. Olha só. Estou no controle do meu destino. Mereço ser um sucesso. Estou comprometido a fazer tudo o que preciso hoje para alcançar meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos. Que sujeito esquisito, eu pensava. E, na verdade, todo mundo que não vê, que não procura saber o que é afirmações, né? Quando escutar você falar, ou vou te chamar de doido, vai dizer logo, e esse bicho já está endoidando. Eu acho que é a dificuldade que está aparecendo, ele está endoidando. Porque ninguém entende o poder que isso tem. As pessoas não valorizam isso. Tá?
As pessoas não valorizam de modo algum. E por isso que tem esse tipo de opinião, quando eu ouvi você falar as suas afirmações. Tá? O único contato anterior que eu tivera com as afirmações tinha sido em uma enquete do humorístico Saturday Night Live, nos anos 1990, em uma esquete, no caso, no qual o personagem de Al Franken, chamado Stuart Smiley, acho que é isso, costumava encarar o espelho e repetir para si: sou bom o bastante, sou inteligente o bastante e, diabos, as pessoas gostam de mim. Por causa desse personagem, eu vi as afirmações como uma piada. Mas Matt sabia das coisas. Como seguidor de Tony Robbins, ele vinha usando as afirmações e máximas havia anos para alcançar níveis extraordinários de sucesso. Olha só. Né? E Tony Robbins, eu sigo ele no Facebook, no Instagram e no YouTube. E eu vejo algumas páginas que acaba traduzindo, botando legendas no YouTube e tudo, né? E esse cara, o que ele trabalha com afirmações positivas não está no gibi. Tá? Não está no gibi. Eu acho que ele é um cara que, de todos que eu já ouvi, de escritor, de tudo, Tony Robbins é o cara relacionado a afirmações. Todas as palestras dele, ele fala muito disso. Diga que você é o maior, diga que você é capaz, diga que você pode, diga que você tem capacidade. Ele sempre fala isso. Tá? Então, isso só mostra, gente, isso só mostra que realmente funciona, tá? E às vezes a gente não valoriza isso, mas funciona. Dono de 5 casas e um dos maiores engenheiros de redes do país, tudo isso aos 25 anos, eu devia ter imaginado do que Matt sabia o que estava fazendo. Afinal, era eu que estava alugando um quarto na casa dele. Infelizmente, levei mais alguns anos para entender que essas afirmações são uma das ferramentas mais poderosas para transformar a vida de uma pessoa. Olha só isso aqui como é forte. Tá? As afirmações são uma das ferramentas mais poderosas para transformar a vida de uma pessoa. Gente, pessoas de sucesso fazem afirmações. Tá? Eu vou citar os nomes dessas mesmas pessoas que eu sempre falo, mas elas sempre falam também sobre afirmações. Tiago Nigro, que é o primo rico, né? Ele fala isso, que ele também fala afirmações. Tiago Fonseca, Pablo Marçal, né? Renan Lodi. Né? Então, assim, são alguns dos caras de sucesso que tem na internet que vocês veem que eles fazem as afirmações positivas. Eles falam, se autodeclaram capazes de conquistar o que quiserem. Eles se autodeclaram. Tá? Minha primeira experiência direta com o uso de afirmações aconteceu quando li sobre elas no lendário livro de Napoleão Hill, Pense e Riqueza, o qual recomendo muito, por sinal. Embora não acreditasse que a repetição e as afirmações iriam gerar algum impacto mensurável em minha vida, resolvi dar uma chance a elas. Se isso funcionou para Matt, poderia funcionar para mim. Escolhi como alvo a crença limitante que tinha desenvolvido ao sofrer um dano cerebral após o acidente de carro. Tenho uma péssima memória. Se você leu meu primeiro livro, Hacking Life Read On, sabe que minha memória de curto prazo quase desapareceu depois de que sofri o acidente de carro. Embora isso tenha levado a alguns incidentes bem engraçados,
Minha memória era tão ruim que amigos e parentes passavam horas me visitando no hospital, faziam uma pauta rápida para almoço e, na volta, eu os cumprimentava como se não os visse havia anos. Enfrentar a limitação física concreta devido a uma lesão cerebral traumática me levou a reforçar a crença de que tenho uma péssima memória. Sempre que alguém pedia para eu me lembrar de algo, respondia, até queria, mas não posso. Tenho péssima memória de curto prazo por conta de um dano cerebral. Na época, fazia 7 anos que eu havia sofrido um acidente, e embora essa crença tenha se baseado na minha realidade até então, estava na hora de abandoná-la. Talvez minha memória fosse péssima porque eu nunca tinha feito o esforço de acreditar que poderia melhorar. Como disse Henry Ford, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, você está certo de qualquer maneira. Isso aqui é uma questão, gente, que pode nos ajudar muito, tá? Essa frase de Henry Ford, né, fala muito com a gente. Porque se você pensa que pode ou que não pode, você está certo de qualquer maneira. Né? Eu fico imaginando assim, né? Você tem 2 cachorros para alimentar. 2. Um é que você pode e o outro é que não pode. E você escolhe qual quer alimentar. Né? Você escolhe qual é que você quer alimentar. Você quer alimentar o que você pode ou o que você não pode. Né? E a gente, às vezes, alimenta muito o que não pode. Sabe? A gente deixa de acreditar no potencial que nós temos. Meu Deus, isso aí eu não conseguiria nunca. E a gente não pode botar isso na cabeça. Né? A gente tem que acreditar em nós. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Tá? Então, a gente tem que botar isso na cabeça. A gente tem que botar isso na cabeça. Que nós somos capazes. Tá? E foi o que ele fez. Ele começou a enxergar que ele tinha memória curta porque ele não tinha ainda parado e colocado na cabeça que ele era capaz de mudar essa realidade. Então, como ele acreditava que ainda estava com essa mentalidade, essa falta de memória curto prazo, né? Memória de curto prazo, então, na cabeça dele, como ele acreditava que ainda estava, então ainda estava. Estava acontecendo. No subconsciente dele, ele ainda estava com o déficit aí de memória curta, de curto prazo, né? E quando ele botou na cabeça que ele poderia e tinha aí condições de mudar essa realidade, foi quando mudou. Então, quer dizer, só bastou ele acreditar que era capaz de mudar essa realidade que as coisas aconteceram. A mesma coisa somos nós nas situações de nossa vida. Se você botar na cabeça que você pode resolver e você tem capacidade de realizar, você vai realizar. Tudo é trabalhar tua mentalidade, tá? Se as afirmações mudassem minha crença limitante, que em minha opinião era mais justificada, provavelmente poderiam mudar tudo. Então, criei minha primeira afirmação. Ela dizia assim, olha só essa primeira afirmação dele. Estou abrindo mão da crença limitante de que tenho péssima memória. Meu cérebro é um organismo milagroso, capaz de se curar, e minha memória pode melhorar, mas só se eu acreditar que ela pode melhorar. Por isso, a partir deste momento, estou mantendo a crença inabalável de que tenho uma excelente memória e de que ela melhora a cada dia. Quando ele começou a falar, repetir essas afirmações diariamente, foi quando se tornou uma verdade. Foi quando se tornou uma verdade. Tá? Então, a gente está começando a perceber a importância desse tipo de afirmação. Você vê que ele não disse uma frasinha pequena, como eu mesmo costumava fazer. Né? Eu sou capaz, eu posso, eu conquisto, eu posso, sei o quê. Não. Ele fez como se fosse um parágrafo ali, inteiro, um texto grandezinho, e ele repetia diariamente. Provavelmente ele anotava e repetia diariamente isso aqui. Então, quer dizer, foi aí que ele começou o subconsciente dele, tá? Jogou as informações para o subconsciente dele,
e ele começou a acreditar que aquilo era possível e que aquilo ia se tornar uma verdade. Tá? Olha só, eu li essa breve afirmação todos os dias durante minha prática de O Milagre da Manhã. Ainda programado com as antigas crenças e não tinha certeza que se estava funcionando. Se estava funcionando. Até que 2 meses após o primeiro dia recitando a afirmação que acabei de mostrar, aconteceu algo que não me acontecia há 7 anos. Havia 7 anos. Uma amiga pediu para eu lembrar de telefonar para ela no dia seguinte. E eu respondi, claro, sem problemas. Assim que as palavras saíram da minha boca, arregalei os olhos e fiquei empolgado. A crença limitante em relação à minha péssima memória estava perdendo força. Eu tinha substituído e reprogramado meu subconsciente com uma crença nova e poderosa usando minhas afirmações. Deu para entender aqui, né? Vocês viram que ele, quando alguém pedia alguma coisa, ele dizia, até queria, mas não posso, né? Tinha uma péssima memória de curto prazo. Aí a resposta, depois que ele começou a falar essas afirmações e repetir diariamente, o que aconteceu? 2 meses depois, quando alguém pediu algo a ele, ele disse, claro, sem problemas. Sem problemas. Ele agiu tão naturalmente que, como ele diz aqui, ele simplesmente arregalou os olhos e disse assim, caramba, não passou da cabeça dele que ele não podia. Simplesmente ele disse, claro, sem problemas. Então, quer dizer, você vê que a atitude dele mudou. A atitude dele mudou. Tá? E as coisas começaram a mudar para ele. A partir daquele momento, quando adquiri também a crença de afirmações que realmente funcionam, que as afirmações realmente funcionam, não só minha memória continuou a melhorar, como criei afirmações sobre todas as áreas da minha vida, que desejava aperfeiçoar. Comecei a usar afirmações para melhorar a saúde, as finanças, os relacionamentos, a confiança e a própria felicidade, além de toda e qualquer crença, mentalidade e hábito que precisassem ser melhorados. Valia tudo, não havia limite. Ou seja, ele se empolgou. É isso que eu entendo aqui. Ele viu que funciona, ele viu que mudou a memória dele, ele viu que começou a lembrar de tudo, não tem mais aquele déficit, e ele começou a jogar isso para todas as áreas da vida dele, que ele viu que deu resultado. E ele começou a criar afirmações para todas as áreas da vida dele. Como vai a sua programação? Olha só o questionamento que ele traz aqui. Todos nós fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir como agimos. Nossa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que os outros nos falaram, o que dizemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto boas quanto ruins. Alguns de nós temos programações que tornam mais fáceis sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, possivelmente a maioria, temos programações que dificultam nossa vida. E realmente a gente viu no Poder da Ação, de Paulo Vieira, no livro, que isso aqui é a mais pura verdade. Mais pura verdade. Né? Hoje nós somos resultado daquilo que acreditamos que nós somos. Tá? Isso é fato. Os resultados estão vindo porque nós estamos acreditando nisso. Se a gente realmente acreditar que nós temos a capacidade de mudar, nossas atitudes farão que isso aconteça. E é isso que nós temos que programar nossa mente. Tá? Nós temos que programar nossa mente. Olha só. A má notícia é que, se não mudarmos essa programação por conta própria, nosso potencial será esmagado e teremos a vida prejudicada pelos medos, pelas inseguranças e limitações do passado. Lembra que a gente estudou no livro de Paulo Vieira que as crenças lá na infância influenciam no hoje? Influenciam nas nossas crenças hoje? É mais ou menos isso aqui que ele está falando. Tá? Nossos medos, inseguranças e limitações do passado, que acaba nos limitando hoje, principalmente no que nós acreditamos. Tá? Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade. Fazemos isso colocando o foco no que estamos fazendo de errado,
sendo duros demais conosco, quando cometemos erros, gerando sensações de culpa, inadequação e que não somos aí merecedores do sucesso que realmente desejamos. Esse aqui eu acho que é o grande problema, tá? A gente se culpa tanto pelos acontecimentos, tanto, que acaba que as coisas não dando certo na nossa vida. A gente tem que parar um pouquinho de se culpar. Tá? E a gente acredita, lembra, a gente já estudou sobre isso, e informar que nós não somos merecedores de alguma coisa. A gente tem que parar com essa crença de limitante aí. Tá? Nós somos merecedores, sim. E temos que correr atrás de conquistar o que a gente quer. É isso que tem que entrar na nossa cabeça. Tá? A boa notícia é que essa programação pode ser modificada ou melhorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, nossas inseguranças ou nossos hábitos ruins, bem como quaisquer crenças e comportamentos limitantes e destrutivos que tenhamos agora, para que possamos ser bem-sucedidos como queremos em qualquer área da vida. Nós temos como modificar, só depende de você, né? Só depende de nós mesmos. Você pode usar as afirmações e começar a se programar para ser confiante e ter sucesso em tudo que faz, apenas dizendo repetidas vezes que você quer ser o que deseja conquistar e como vai conquistar isso. Com as repetições, o subconsciente vai começar a acreditar no que você disse, agindo de acordo com as novas crenças e manifestando isso em sua realidade. Gente, só um minutinho, começou a chover aqui, eu vou fechar a janela, tá? Só um minutinho, só. Então, a gente pode repetir isso, tá? E acreditar no que a gente está fazendo. Tá? A gente pode isso. A gente tem esse poder de repetir tanto para o nosso subconsciente que acaba se tornando uma verdade. Tá? E escrever as suas afirmações lhe permite direcionar a nova programação para uma determinada condição ou estado mental desejado, pois você vai revisitá-las de modo comprometido. Repetir constantemente uma afirmação vai fazer sua mente aceitá-la, gerando mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. Como você é que escolhe suas afirmações, pode criá-las de modo a estabelecer os pensamentos, as crenças e os comportamentos que deseja e de que precisa para ter sucesso. Como criar suas afirmações em 5 passos simples? Gente, isso aqui ele vai mostrar o passo a passo de como você criar suas afirmações. Tá? Eu achei fantástica essa parte aqui, muito top. Aqui estão 5 passos simples para criar sua primeira afirmação, seguidos por um link que você poderá baixar de graça as afirmações de O Milagre da Manhã. Passo 1. O que você realmente quer? O que você realmente quer? O objetivo de escrever uma afirmação é programar sua mente com as crenças, atitudes e os comportamentos, né? Cruciais para conseguir atrair, criar e manter o nível ideal de sucesso, o sucesso nível 10, em todas as áreas da vida. Portanto, suas afirmações precisam articular com clareza e exatidão a vida ideal que você deseja, em todas as áreas. Você pode organizar as afirmações de acordo com as áreas que mais precisa melhorar, como saúde, forma física, mentalidade, emoções, finanças, relacionamentos, espiritualidades e etc. Comece esclarecendo por escrito o que realmente deseja, definindo a visão ideal para si e para a sua vida, em todas as áreas. Gente, então o primeiro passo é definir o que você realmente quer. O que muitas vezes a gente não sabe. E a gente nunca parou para refletir nisso. O que é que você quer realmente, né? Quando você define o que você quer, você começa a ver que algumas coisas precisam mudar.
E você começa a organizar, e aí suas afirmações, é aí que suas afirmações entram. É aí que elas entram. Passo 2, por que você quer? Então, passo 1, o que você realmente quer? E o passo 2, por que você quer? Como disse meu bom amigo Adam Stock, presidente da Rising Stock, o sábio começa com os porquês. Todo mundo quer ser feliz, saudável e ter sucesso. Mas querer raramente é uma estratégia eficaz para conseguir. Quem supera as tentações da mediocridade e conquista tudo o que deseja na vida é movido por um porquê extraordinariamente irresistível. Essas pessoas definiram o objetivo claro para sua existência, que é mais poderoso do que a soma dos pequenos problemas e incontáveis obstáculos que, sem dúvida, vão enfrentar. E acordam e trabalham todos os dias para conquistar esse objetivo. Saber no fundo do seu ser por que você quer algo é muito importante. Ter clareza absoluta em relação aos seus porquês mais íntimos vai lhe dar um propósito imbatível. Então, gente, a gente está vendo que o passo 1 é o que você realmente quer. Você definiu o seu porquê, que a gente vê muito na empresa que a gente trabalha, fala muito disso, né? Defina o seu porquê, né? Defina o seu porquê. E a gente definindo o que a gente realmente quer, a gente vai ter que entender o porquê que a gente quer isso, né? Por quê? E o passo 3, quem você se compromete a ser para criar isso? Então, o que você realmente quer, o porquê que você quer e quem você se compromete a ser para criar isso. Como meu primeiro coach, Jeff Sewell, eu acho que é isso, costumava dizer, é nessa hora que a borracha encontra o asfalto. Em outras palavras, a vida só melhora depois que você melhora. O seu mundo interno só melhora após investir incontáveis horas no seu aperfeiçoamento. Ser quem você precisa e fazer o que você precisa. São pré-requisitos para ter o que você deseja. Seja claro em relação a quem você precisa ser e tenha o compromisso de ser assim para melhorar sua vida, empresa, saúde, seu casamento, etc. Então, nós já vimos aí, passo 1, o que você quer, o porquê você quer, o passo 2, e o passo 3, quem você se compromete a ser para criar isso. E o passo 4, o que você se compromete a fazer isso para conseguir isso. O que você se compromete a fazer para conseguir isso. O que você precisa fazer para ter a base consistente e transformar a tua visão de vida ideal em realidade. O que é que você precisa fazer? Repare que esse tipo de questionamento que ele faz, a sua resposta já pode fazer parte da tua afirmação. E talvez seja por isso que ele questiona assim. Tá? O que você precisa fazer para ter uma base consistente e transformar sua visão de vida ideal em realidade? Quer perder peso? Sua afirmação pode dizer algo como: eu me comprometo 100% a frequentar a academia 5 dias por semana e correr na esteira por no mínimo 20 minutos. Se você trabalha com vendas, suas afirmações podem dizer: eu me comprometo a fazer 20 ligações para prospectar clientes todos os dias, entre 8 e 9 da manhã. Quanto mais específicas forem as suas ações, melhor. E não deixe de incluir a frequência, a quantidade e os horários precisos para o início e o fim das suas atividades. Também é importante começar devagar. Se você não vai à academia, mudar para 5 dias por semana por 20 minutos é um salto imenso.
é importante ter etapas gerenciáveis para anotar os pequenos sucessos ao longo do caminho. Ter uma sensação boa e não perder a motivação por definir expectativas altas demais. Quando você bota uma meta muito alta, que você não vai conseguir atingir, bate o desânimo muito grande. Então, ele está querendo dizer assim, então coloca metas pequenas que você possa conquistar e se motivar a fazer outra meta. Vai fazendo por etapa. Tá? Olha só, você pode chegar ao objetivo ideal aos poucos. Comece escrevendo um objetivo diário ou semanal e depois decida quando aumentá-lo. Após algumas semanas, cumprindo o objetivo de ir à academia 2 vezes por semana por 20 minutos, você pode passar para 3 dias por semana por 20 minutos e por aí vai, até chegar aos 5 dias. Tá? Mas o importante é colocar pequenas metas, para que você possa atingir e mostrar que você é capaz de conseguir. Tá? E você, aos poucos, você vai conseguindo, e você vai aumentando a sua meta. Mas começa com pouca. Tá? Use as frases e filosofias inspiradoras. Estou sempre procurando frases e filosofias para acrescentar às minhas afirmações. Por exemplo, uma das minhas afirmações vem do livro Reinventando o Seu Próprio Sucesso, de Marshall Goldsmith, que diz: a principal habilidade dos influenciadores é o esforço sincero para fazer uma pessoa se sentir a mais importante do mundo. É uma das habilidades que Bill Clinton, Oprah Winfrey e Bruce Goldman usaram para serem os melhores em suas áreas. Vou fazer isso com todas as pessoas que encontrar. Outra das minhas afirmações diz: siga o conselho de Tim Ferriss. Para aumentar a produtividade, reserve blocos de 3 a 5 horas ou metade de um dia para concentrar a atenção em uma única atividade ou projeto. Em vez de mudar a tarefa a cada 60 minutos. Olha só. Para aumentar a produtividade, reserve blocos de 3 a 5 horas ou metade de um dia para concentrar a atenção em uma única atividade ou projeto, em vez de mudar de tarefa a cada 60 minutos. Sempre que você ler ou ouvir uma frase inspiradora, ou encontrar uma filosofia ou estratégia interessante e pensar, essa é uma área fundamental em que preciso melhorar. Coloque-a em suas afirmações. Ao se concentrar nelas diariamente, você vai integrar essas filosofias e estratégias ao seu modo de pensar e viver, consequentemente, melhorando seus resultados e qualidade de vida. Então, gente, os cinco passos para criar uma afirmação correta é definir o seu porquê, o porquê que você tem esse porquê, quem você se compromete a ser para criar isso, o que você se compromete a fazer para conseguir isso, e use as frases e filosofias inspiradoras, para que possa aí te ajudar diariamente a você conquistar o que você está querendo, o seu verdadeiro porquê. E as considerações finais sobre afirmações. Para que as afirmações sejam eficazes, é importante canalizar suas emoções ao lê-las. Repetir uma frase várias vezes e sentir a verdade dela terá um impacto mínimo sobre você. É preciso assumir a responsabilidade por gerar emoções autênticas e injetá-las em toda afirmação que você repetir para si. Divirta-se com isso. Se você se empolgou com uma afirmação, pode até dançar e gritá-la do alto do prédio. Aí é que vão te chamar de doido mesmo, né? Aí é que vai ser o doido do prédio, né? Também pode ser benéfico incorporar uma fisiologia intencional, como recitar suas afirmações de pé, respirando profundamente, de punhos cerrados ou se exercitando. Combinar atividade física e afirmações é uma excelente forma de invocar
o poder da conexão entre mente e corpo. Lembre-se de que suas afirmações nunca serão a versão finalizada, porque estarão em constante atualização. À medida que você aprende, cresce e evolui, suas afirmações farão o mesmo. Ao criar novos objetivos, sonhos, hábitos e filosofias que desejam integrar a vida, coloque-os em suas afirmações. Quando você conquistar um objetivo ou integrar um novo hábito à sua vida, é possível que perceba que não é mais necessário se concentrar nele todos os dias e, consequentemente, poderá retirá-lo de suas afirmações. Olha só que interessante, né? Por fim, é preciso estar comprometido com as afirmações diariamente. Isso mesmo. É preciso ler todos os dias. Dizer as afirmações de vez em quando é tão eficaz quanto se exercitar quando dá na telha. Você não vai notar resultados mensuráveis enquanto esse hábito não fizer parte de sua rotina diária. É basicamente isso que o desafio do milagre da manhã é isso, né? É basicamente isso o que o desafio do milagre da manhã para a mudança de vida em 30 dias vai fazer. Transformar cada um dos salvadores de vida em um hábito que você precisa praticar sem esforço. Outro ponto importante, ler este ou qualquer livro conta como uma afirmação, tudo que você lê influencia seus pensamentos. Ao ler assiduamente livros e artigos positivos de aperfeiçoamento pessoal, você está programando a mente com os pensamentos e crenças que vão ajudar a criar seu sucesso. Gente, isso aqui ele já está mostrando o site, né, do miraclemorning.com/Brasil, com Z, vale ressaltar. Caso vocês queiram aí obter ajuda para criar e aperfeiçoar suas afirmações, ver uma amostra das afirmações pessoais e ver e baixar afirmações altamente eficazes de um milagre da manhã sobre vários assuntos, como perder peso, melhorar os relacionamentos, aumentar a disposição, desenvolver autoconfiança extraordinária, ganhar mais dinheiro, superar a depressão e muito mais. Você encontra aqui tudo traduzido, tá? Com esse /Brasil. Mas eu queria ressaltar uma coisa, tá? Isso aqui, ó. É preciso se comprometer com as afirmações diariamente. É preciso ler todos os dias. Tá? Todos os dias. Não adianta fazer um dia e outro não. Tem que ser todos os dias. Tá? Se você quiser resultados diferentes, tem que ser feito todos os dias. Assim como a meditação, né? Como o silêncio, as afirmações também têm que ser diário. Tá? Tem que ser diário. Isso é fato. Tá? Então, hoje, a gente aprendeu aí, né? Nós aprendemos como fazer umas afirmações corretas. Né? E nós vimos aí 5 passos, como é definir o porquê que você tem esse porquê, né? Quem você se compromete a ser para criar isso, para conquistar, e como você se compromete, o que você se compromete a fazer para conseguir, e use as frases e filosofias inspiradoras. Aquelas frases que você se inspira para poder ter o resultado que você quer. Tá? Então, nós vimos isso e nós vimos a importância das afirmações, como mudou a vida de muitas pessoas. Tá? Então, hoje o estudo foi falando sobre isso e nós vimos a importância de refazer isso diariamente. Tá? E sempre fazer isso todas as manhãs. Tá? E amanhã a gente vai falar um pouquinho de visualização. Isso aqui é que é espetacular. Tá? O estudo de amanhã vai ser espetacular, vai ser com Fabi, né? O de amanhã. Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre o estudo de hoje. Fiquem à vontade aí a definir. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre visualização, que é algo importantíssimo. Vocês veem que as 6 práticas de um milagre da manhã, uma leva a outra, né? Como o silêncio, as afirmações, visualização, tá? Você vai perceber na visualização como ela também é importante. Então, todas elas têm a sua importância, tá? E precisam ser feitos diariamente, para que você possa ter resultados diferentes e mudar a tua mentalidade. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma opinião para dar? Se não, até amanhã.